episódio, apresento a vocês as 5 maiores religiões do mundo. Antes de começar, não deixe de visitar o religião cristã tem 3 vertentes principais. A fé cristã acredita essencialmente. Durante a reforma do século XVI, o protestantismo é dividido em grupos menores chamados de denominações. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se tornou. As forças ideológicas anticristãs atuam no modo sutil e sofisticado, especialmente no campo semântico. Mudar o significado e o conteúdo das palavras é uma estratégia para que as reengenharias sociais sejam aceitas por todos, sem protestar e de forma alguma. Por isso, o significado da linguagem internacional mudam continuamente, e os cristãos percebem então uma estranheza, um mal-estar, mas não conseguem de imediato contrastar o que está acontecendo, e muitos, até inconscientemente, acabam fazendo o jogo do inimigo. Crescem as divisões internas, os desentendimentos entre os fiéis e a evasão. Santo Agostinho, em sua grande obra Cidade de Deus, tenta nos deixar que a prisão da alma é, de um certo modo, um tanto quanto nosso, desde o começo da nossa consciência. E ainda assim, ele luta para poder tentar fazer esse destrancamento, uma dualidade atuando na nossa consciência, lutando contra a nossa materialidade. Portanto, explica ele em que essa luta é em vão, porque não há simplesmente em nossa consciência correndo uma guerra, um descontentamento do eu, assim se faz. O próprio Senhor Jesus Cristo nos descreveu que nos daria poder, que até mesmo se feras e escorpiões nos atentassem, tal poder nos deixaria imune de todo o mal que poderia nos atracar. Ainda assim, queridos, isso não se trata de empoderar-se a si mesmo para tentar sair por aí fazendo tudo em nome de Deus. Poder global e reengenharia social é algo que nos deixa uma janela enorme, não só no campo do pensamento, como diz Sanaúra, a guerra do lado contrário é simplesmente nos fazer, por uma linguagem diferente, ser trancado nas nossas consciências daquilo que podemos chamar de poder da liberdade. Portanto, eu queria, junto com vocês, deixar mais a continuidade das indicações desse grande livro do Juan Cláudio Sanaúra, Poder Global e Reengenharia Social. Vamos lá para os tópicos
mais importantes, e esse segundo vídeo, garanto a você que vai fazer a sua coragem de liberdade de pensamento tomar campo na sua vida e fazer de você uma pessoa não tão inteligente, mas um quanto tanto melhor. Missionários que acompanharam os exploradores e colonizadores portugueses. Na época, o Estado controlava a atividade eclesiástica, sustentava a igreja, nomeava bispos e párocos e concedia licenças. A igreja também foi atuante na época da independência. A igreja deixou de ser uma instituição oficial do Estado. O país foi proclamado um Estado laico, com liberdade religiosa, mas os padres católicos continuaram atuando na sociedade brasileira. Muito bem, muito obrigado você que esteve aqui conosco nos primeiros momentos das indicações, a introdução que fizemos sobre essa grande obra. Essa é mais uma bateria da nossa proposta de indicações de grandes livros, de grandes nomes e clássicos importantes que nos fazem pensar. Quero levar você agora a pensar que o poder global não se trata tão somente daquilo que nós queremos como poder próprio, ter para poder nos angariar de consciências que não é nossa. Portanto, há forças culturais circulando por aí. Há simplesmente economias e políticas fazendo mundo nos submundos da pobreza. A sociedade, ela vive num afã de uma imposição de uma nova ordem mundial. É a destruição de toda uma história da humanidade. Parece que não, mas pasmem você, se não tomemos cuidado. Daqui para frente, toda perversão dos pormenores da vida e a anticoncepção vem acompanhada de aborto, eutanásia, a investigação dos embriões humanos e por aí vai. Portanto, o Sanaúra destaca que são muitos poderosos como os nossos inimigos, através de uma linguagem nova, sobre o uso da imprensa, sobre o uso de manipulações de redes, até mesmo de sociedades menores como órgãos. Por isso que a política ela é tão alarmante quanto a beleza de cuidar do ser humano, mas tanto quanto alarmante e sutil da mesma forma em assaltar o cidadão. A interpretação dos direitos humanos vem correndo sobre um curso onduloso que fazem somente os elucidativos pensarem e contribuírem de uma certa forma. Portanto, o cidadão, com a sua hermenêutica ideológica, até mesmo dando origem a nomes de comunidades, ONGs e tudo mais, faz com que uma infinidade de pseudos direitos e serviços politicamente corretos sejam correlacionados a uma felicidade de vida. Mas não é isso. Saiba, a nossa colonização de direitos humanos está sendo assaltado com as consciências das organizações grandes e poderosas que começaram lá no Oriente, visando um projeto de poder global. Com isso, um pensamento único muda, ou pelo menos tenta mudar, a cultura, a religião e até mesmo a cadeia de todos os povos. É isso, meu querido. Infelizmente, é isso. Nós queremos agora
deixar com vocês as indicações principais dos primeiros capítulos deste grande livro da série de resenhas. E nós contamos com a sua atenção, assim também com os nossos convidados. Marcelo, daí cuido de ouvir você atentamente com as suas citações e até mesmo críticas sobre os trechos escolhidos a dedo. Confiamos que daí sairá o melhor. Nada mais natural que você destruísse os privilégios e evitasse que essas mesmas instituições pudessem fazer algum tipo de oposição. A prática do catolicismo de uma forma mais ortodoxa é uma coisa, mas a presença do catolicismo na nossa vida cotidiana, ela é quase que um exercício de rotina, faz parte naturalmente dos costumes do povo brasileiro. Fala, meu amigo Pablo, e aí, como é que vai, meu querido? Vamos nessa? Minha contribuição aqui na resenha desse livro maravilhoso que a gente está fazendo aqui na minha mão, tô com ele aqui, ó, Poder Global e Religião Universal, do Juan Cláudio, cadê aqui? Juan Cláudio Sanaúja. Nós estamos fazendo a resenha desse livro. E a minha contribuição agora vai de uma citação do capítulo 1. Eu vou citar para vocês aqui, aonde ele intitulou esse primeiro capítulo como o projeto de poder global e a reengenharia social. E logo no primeiro parágrafo ele já explica o que ele quer dizer com essa questão da reengenharia social, o projeto global para essa reengenharia. Olha o que diz aqui. Nas chamadas grandes conferências internacionais dos anos 90, organizadas pelas Nações Unidas, elaborou-se um projeto de poder global, um projeto de poder totalitário. Como tal, tenta dar uma resposta única e universal a todas as questões que possam ser postas pelos seres humanos, em qualquer situação em que se encontrem e onde quer que estejam. Para tanto, é necessário, como é lógico, colonizar a inteligência e o espírito de todos e de cada um dos habitantes do planeta. Então, o Sanaúja trabalha aqui com essa questão do propósito global da ONU, que a princípio parece para muitos, até hoje ainda parece para muitos, ser uma coisa boa. Um projeto de poder global aonde ele consiga controlar, trazer paz, um convívio pacífico entre os povos da Terra. E esse era um dos propósitos da ONU, quando ela foi fundada logo após a Segunda Guerra, se não me falha a memória. Porém, o Cláudio Sanaúja, ele explica que isso tem um preço. Obviamente que ele diz aqui que para que isso aconteça é necessário colonizar a inteligência e o espírito de todos e de cada um dos habitantes do planeta. Então, isso é perigoso, porque se você unificar todos os pensamentos como se fossem um só, você vai estar concentrando o poder sobre aquele ou aquela entidade ou aquela pessoa que conseguir dominar esse pensamento único. Isso é perigosíssimo, né? Nós sabemos que isso não cheira bem. Então, essa coisa de colonizar a inteligência, hoje nós estamos passando por uma situação, estamos em junho de 2020 ainda, aí sob a pandemia do vírus chinês, e o uso de máscaras, por exemplo. O uso de máscaras é um padrão que foi colocado universalmente no mundo todo mundo está usando, muitos estão usando sem até questionar, porque eles estão recebendo de uma entidade que seria idônea, ou hábil para falar sobre a saúde, que é a OMS, e todo mundo está usando máscara, às vezes sem contestar.
existem já alguns estudos que mostram a ineficácia da máscara para esse fim, de proteger a pessoa da contaminação do vírus. Enfim, então já existe um experimento em andamento, que a gente pode ver hoje, né? Essa questão de uma norma global para todos os habitantes da Terra. Isso não vai parar aqui, isso vai avançar, né? E no decorrer do livro, o Sanaúja ele vai explicando como esse processo de avanço já está caminhando, já vem há alguns anos, né, sendo testado. Enfim, essa aí é primeiro apontamento que eu faria do capítulo 1, para ser aqui bem breve nesse nosso bate-papo. Pois é, e certos setores, Marcelo, deste cristianismo que nós fazemos parte, ele escapa ou não escapa dessa colonização e o tanto quanto essa ordem mundial tem organizado silenciosamente esses malfeitos para nós. O que é de fato essa reengenharia, ou pelo menos o quanto tanto que eles podem nos tentar ao ponto de nos deixar medo e até mesmo aprisionados sobre as acusações do nosso fundamentalismo, do conservadorismo social. Proposta do livro de Poder Global e Religião Universal, o capítulo 2 ele denomina aqui como os novos paradigmas éticos. E na página 39, o Sanaúja diz assim, olha só que interessante. Mudar o significado e o conteúdo das palavras é uma artimanha para que a reengenharia social seja aceita por todos sem protestos. Devemos nos perguntar, frente à linguagem usada nos parlamentos, nas campanhas políticas e nos meios de comunicação, o que querem dizer? O que engloba cada um dos termos? O que significam realmente as palavras? Esse foi o motivo pelo qual o Pontifício Conselho para a Família editou o Lexicon de termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, ao qual a cada edição, outras entradas são acrescentadas, já que o significado da linguagem internacional muda continuamente. Olha só que interessante, como isso é verdadeiro hoje, a gente vai poder perceber, Pablo, e você que está vendo a gente aí, como isso é real e é presente nas nossas vidas. Existe uma guerra semântica de mudança da linguagem. Por que isso é importante? Porque quando você quer mudar um povo, quando você quer conquistar um povo, uma sociedade, um grupo, você pode alterar a maneira como eles falam, a maneira como eles pensam, através da mudança de significado das palavras. Você se lembra que eu já falei para vocês em algum dos outros vídeos que eu já gravei? Que na linguagem, na comunicação, existem três principais componentes, que é o signo, o significado e o referente. O signo é a palavra em si, né? Por exemplo, fogo. A palavra fogo é a palavra em si. O significado é aquilo que significa essa palavra. O que é fogo? É uma chama provocada por combustão sei lá, incêndios. É a chama quente, né? Que todo mundo sabe o que é fogo. Então esse seria o significado da palavra fogo. E qual o referente dessa palavra? Então eu posso utilizar fogo para falar realmente o fogo, está pegando fogo na floresta, então você percebe que a floresta está em chamas. Ou eu posso falar, essa vida é fogo. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar usando a mesma palavra fogo, mas para usar um outro referente. Eu estou querendo dizer assim, essa vida é difícil,
essa vida é dura. Então eu utilizo a mesma palavra, mas o referente dela é alterado. Quando eu faço isso numa reengenharia social, você vai perceber que eu consigo inserir novos significados dentro das palavras que eu já conheço. Por exemplo, nós temos a questão do aborto, né? Que na verdade o aborto é o assassinato de crianças no ventre das suas mães. Isso é aborto. As clínicas que praticam esse serviço infernal, para mim, eles utilizam um outro nome, não utiliza aborto e nem assassinato de bebês. Eles utilizam o quê? Planejamento familiar, não é? Saúde da mulher. Então eles trocam o referente para poder utilizar a mesma palavra para fazer o mal que eles querem. Então isso vai derretendo, sabe? Vai desmoronando os nossos conceitos que estão gravados na nossa mente, ao ponto de nós, depois de muito tempo, de um trabalho de reengenharia social, que óbvio não é da noite para o dia, que a gente aceite aquele termo como normal. Tá? Então, dentro dessa questão dos novos paradigmas éticos, né, que aqui o Sanaúba coloca, ele faz essa questão, ele ressalta a importância do significado das palavras. Essa guerra semântica, né? Porque você fala de uma coisa e na verdade está querendo dizer outra. Hoje nós estamos vendo que pessoas estão sendo presas por cometerem atos antidemocráticos. Qual é a pergunta que você deve fazer? O que é democracia? Porque senão eu posso pegar esse selo, né, esse rótulo de antidemocrático e colocar naquele meu inimigo e mandar ele para a cadeia. De maneira bem resumida, tá, esse exemplo. Então, ao passo que aqueles que estão de fato sendo antidemocráticos não vão ser punidos. Você pode ver a diferença das manifestações que teve esses dias aí, né? Você tinha lá aqueles baderneiros terroristas que quebravam tudo nas ruas. Aquilo é democracia para alguns órgãos de imprensa. Agora, aquelas pessoas que vão lá em Brasília em apoio ao presidente protestar contra os governos, né, que estão decretando essas restrições por causa do vírus da China, aquilo é antidemocrático. Ou seja, você está usando a mesma palavra, mas com um outro referente. Tá bom? Então, achei interessante essas duas partes aqui do capítulo 1 e do capítulo 2 desse livro maravilhoso do Sanaúba, que eu vou mostrar de novo para vocês aqui, Poder Global e Religião Universal, né, que a gente está fazendo essa resenha aí, que ainda tem muita coisa para falar, tá bom? Então, Pablo, é contigo aí, meu irmão. Essa é a minha contribuição por enquanto. Nossa, que perigoso, hein, Marcelo? Muito perigoso. O que o teólogo Marcelo nos alerta ao ver as citações de Sanaúba é que a aceitação resignada dos falsos valores da modernidade, como, por exemplo, sucesso, popularidade, a excelência das coisas notáveis em nossos trabalhos, provocam os afãs com afagos ao nosso ego, o nosso grande ego e superego que Freud nos explica. Mas essa provocação é doentio, é uma verdadeira apostasia material da fé que nós temos em Jesus Cristo. Parece que para elas não existem princípios imutáveis ao ponto de ser tratado. Portanto, vamos fazer uma concessão? Vamos juntos, eu e você. Eu, você, Marcelo, os livros, a Bíblia, a nossa popularidade cristã, entre nós a princípio, mas de forma atenta, de forma cristã e filosófica, e até mesmo política, se nós pudermos fazer parte com consciência de valores dentro dos princípios que nós temos adequado àquilo que Deus nos dá. O nosso papel aqui é fazer você, de uma forma bem consciente, saudável, pensar naquilo que nós
podemos fazer parte na sociedade. Claro, guardando a nossa fé, fortalecendo ela, mas sempre atento àquilo que nós desenvolvemos como papel aqui na Terra, para que lá na eternidade sejamos bem calmos e tranquilos naquilo que o nosso Senhor Deus nos desenvolveu para poder atuar por aqui juntinhos uns aos outros. Nós tememos que neste amanhã muito presente, né, de uma forma geral, essa sociedade possa ser mais escravizada do que é. Portanto, isso é uma luta minha, uma luta do canal, do Marcelo ou de todos os conservadores que estão atuando e trabalhando por aí. Mas é uma luta do povo, de um povo sábio, inteligente, que ainda pode resgatar a sua integridade social, que pode resgatar uma democracia correta, de forma adulta, madura, que pode sim um dia fazer valor a partir do seu lar, a partir da sua consciência, do seu coração, amando o próximo e trabalhando, servindo a Ele, servindo a Deus, em consequência servindo ao Estado e à nossa nação. Que você seja abençoado, que você se motive a ler matérias de resenhas como essa, que encoraje você a ser um grande leitor na sua vida. Deus seja convosco e aqui ficamos para mais uma oportunidade, para mais um encontro. Em nome de Jesus, até a próxima. Shalom. Para essa revolução, mas somente essa troca de poder, a separação do Estado da religião e a legitimação religiosa até a consolidação desse novo poder. Isso se tornava uma consequência pela busca desse novo Estado. Mas aí a gente deve pensar, qual é a diferença entre o Estado laico e o Estado religioso? Você tem que ter o Estado laico, as religiões são totalmente separadas do poder. Já os Estados religiosos foram iniciativas religiosas destinadas a propagar os princípios do cristianismo aos povos nem cristãos. Preciso dizer que os da força da escravidão era justificar para as pessoas serem salvas. E a Inquisição, então, que foi o esforço produzido pela igreja para identificar os hereges, ou seja, aquelas pessoas que começaram a ter essas diferenças no ensinamento da igreja, e é porque estão percebendo que existe uma diferença colossal entre a cultivação dos seus realizadas pelo Estado para ver se era ligado às instituições religiosas. E queria ter uns representantes mais permitidos. A depreciação da mulher, a escravidão pela diferença de raça, guerra entre católicos, protestantes e muçulmanos, homofobia.